Muito boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho, esse é o nosso 29º Lead Talks, esse programa que busca sempre trazer a você, líder empresarial, filiado ao Lead, temas relevantes, informações importantes sobre o mercado, através sempre da experiência de líderes como vocês que participam aqui conosco. Estamos ao vivo aqui pela nossa plataforma web da RCE, qual deixo aqui um agradecimento, uma menção honrosa, porque o trabalho que eles fazem é muito competente, e também ao vivo pelo app do Lead Digital. Você que já se cadastrou pode acompanhar e interagir por lá. Todas as nossas lives são transmitidas também no Lead Digital, no aplicativo. Inclusive, sexta-feira, a nossa live com o ministro Paulo Guedes também vai estar sendo transmitida por lá. O tema de hoje: aceleração dos pagamentos online, um ecossistema de valor super relevante e quente também. Acho que nos últimos meses, muitos novos adeptos aí ao pagamento digital. Então, vai ser interessante para a gente entender um pouco mais esse ecossistema através de três convidados super especiais. São eles o Roberto Góes, diretor de novos negócios da Acordo Certo. A Acordo Certo é a maior plataforma de negociação de dívidas online no Brasil. Ao Mauri Oliva, diretor de sustentabilidade, cidadania financeira, relações com o consumidor da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e o Jorge Krug, diretor de tecnologia de informação e inovação do Banrisul. Hoje, quem anfitriona esse debate é o Marcos Gouveia, presidente do Lead Comércio, ele que aqui um pouco antes estava dizendo aos convidados, nosso guru do varejo, e esse é um tema que ele gosta bastante. Marcos, antes de eu passar a palavra a você, só vou passar a quem nos assiste aqui a dinâmica rapidamente. Teremos as apresentações iniciais dos três convidados, onde eles vão contar um pouquinho sobre eles e sobre as suas empresas e também contextualizar um pouco desse tema de hoje. Terminando as apresentações, já vamos para o debate com as perguntas que vocês nos mandam. Mande sua pergunta aqui na caixa de mensagem embaixo do player, que nós vamos direcionar ao vivo aqui. E também lembrar vocês que tem uma enquete acontecendo ao lado da caixa de perguntas, qual pedimos que respondam para a gente poder trazer o resultado aqui ao final desse Lead Talks. Então, sem me estender mais, já vou passar ao Marcos Gouveia para que faça uma breve saudação e depois já podemos seguir as apresentações. Marcos, boa noite, obrigado por estar aqui, já passo a você. Boa noite, Johnny, boa noite a vocês todos da comunidade Lead. Acho que o tema não podia ser mais bem escolhido, né? O tema cresceu dramaticamente de importância nos últimos tempos. Todos aqueles que têm alguma curiosidade que seja pelo tema, sem dúvida se deixam impactar muito pelo fato de que na China 86% de todos os pagamentos que acontecem na China são pagamentos digitais, basicamente utilizando o mobile. E, para peculiaridade daquele mercado, 94% desses 86% de todos os pagamentos estão concentrados em duas plataformas, Alipay e WeChat Pay. Considerando essa realidade e cauteloso com o que pudesse acontecer no mercado brasileiro, o Banco Central tomou a iniciativa de desenvolver uma plataforma que seja nacional, que é a do Pix, que tinha a sua introdução prevista para novembro, mas o próprio Banco Central considera a perspectiva eventual de antecipá-la. Isto vai ser, seguramente, tema dominante da nossa conversa, mas, para além disto, LGPD e outras questões que estarão envolvidas, aproveitando a presença, a contribuição, a visão dos nossos convidados de hoje. Então, queria pedir ao Roberto Góes, da Acordo Certo, que desse início a seu posicionamento pessoal da empresa e sua visão sobre o tema. Bom, Gouveia, primeiro, boa noite, obrigado por torear esse debate, obrigado, Jorge e a Mauri, por encabeçar comigo
essa responsabilidade de falar sobre um tema que aqui na Acordo Certo a gente menciona que é um divisor de águas, né? Essa questão da amplitude que os meios de pagamentos digitais terão é realmente um divisor de águas na nossa história, porque a gente percebe que isso será a democratização de um pagamento bastante facilitado por meio, como você citou aí, o case da China, por meio de telefone celular, que é o que a gente mais percebe aqui na Acordo Certo. A Acordo Certo é uma empresa 100% digital, soluções financeiras, a gente está encabeçando aí recuperação de dívidas de uma maneira totalmente inovadora. Então, só para você ter uma ideia dos nossos números, nós temos hoje mais de 10 milhões de consumidores cadastrados. Nós focamos muito no consumidor, ou seja, para alçá-lo ao bem-estar financeiro. E essa missão de alçá-lo ao bem-estar financeiro vai totalmente de encontro em disponibilizar meios de pagamentos inovadores. Porque hoje, na Acordo Certo, a gente tem 99,9% dos pagamentos sendo feitos através de boleto bancário. Com certeza, por isso nós falamos que será um divisor de águas. Então, esse é o posicionamento da Acordo Certo e um pouquinho do que a gente acredita que vai acontecer aí em relação aos pagamentos digitais. Muito bom. Amaury, por favor, nos fale um pouco sobre a visão da FEBRABAN, sobre você mesmo e sobre a visão da FEBRABAN sobre esse tema. Vamos lá, né? Primeiro, né, quero agradecer ao Grupo LEAD por esse convite, né? Cumprimentar todos aqui presentes, né? Também em especial Roberto, Jorge, Marcos, que estão no nosso painel. Eu cuido da diretoria de sustentabilidade, cidadania financeira e relacionamento com o consumidor, né? A gente tem trabalhado como setor, né, e minha ideia aqui é compartilhar um pouco a visão como setor bancário, né, do tema de hoje, de digitalização e aceleração dos pagamentos, né. É interessante porque os bancos já estavam inseridos há bastante tempo nessa realidade digital, né. Então, de uma certa forma, o setor já havia feito a transição do analógico para o digital para atender as necessidades do cliente bancário, que hoje busca cada vez mais rapidez, comodidade e segurança, né? E aí há bastante trabalho e muito investimento nesse setor, né? Para ter uma ideia, Marcos, né, os gastos dos bancos com tecnologia da informação, ano passado, esses gastos chegaram a 24,6 bilhão de reais, né? Enfim, né, é uma cifra bastante significativa, né? Nos últimos anos houve um gasto médio de 20 bilhões de reais por ano, tá? Esse valor supera todos os investimentos do governo federal, por exemplo, com tecnologia da informação, né? Então, é um tema que para nós é bastante interessante, e ao longo aqui da nossa noite eu quero comentar um pouco todas as estratégias e o trabalho que nós tivemos antes da pandemia, né, que foi importante para a gente manter os serviços de pé, comentar um pouco dos nossos desafios da pandemia e uma perspectiva de futuro, né? Vai ser um prazer conversar com vocês essa noite. Muito grato, Amaury. Jorge, pode nos falar a sua visão e a do Banrisul sobre o tema, por favor. Deixa eu só ativar aqui. Boa noite a todos, meus parceiros aí, o Roberto, a Maria. Agradeço muito o convite aqui. Eu sou o diretor de tecnologia e inovação do Banrisul, Banco do Sul do Brasil, com grande penetração em toda aquela região do Sul. E nós temos hoje mais de 4 milhões de clientes, mais de 500 agências. Estamos nesse período aí de pandemia, praticamente fazendo um trabalho desde o dia 16 de março em home office. Nós estamos, apesar das agências estarem operando, nós estamos trabalhando muito fortemente em cima do nosso aplicativo, o Banrisul Digital, que tem sido um grande carro-chefe desse movimento todo, da inserção, inclusive, de clientes que não usavam o mundo digital para dentro dessa migração desse mundo, fazendo com que a gente faça agendamento de clientes para as próprias agências, para poder trabalhar nisso. E estamos, então, aí fazendo esse trabalho nesse período aí bastante atípico.
né, que até não sabemos até quando vai. Mas o tema realmente, eu concordo, é um tema instigante, não podia ser melhor para discutir no momento em que estamos nos preparando para fazer esse lançamento do PIX, né? E é importante dizer, e esse trabalho, quando fala junto com a FEBRABAN, nós estamos trabalhando diretamente, todos os grupos de FEBRABAN, nos comitês, nesse movimento de desenvolver esse trabalho do primeiro grande projeto nacional de pagamento instantâneo, não esquecendo que nós temos aí, junto com isso, outros arranjos de pagamento. Recentemente, nós vimos esse movimento dos grandes aí, quando se falou hoje, agora aqui, o WeChat e Alipay, nós fizemos esse movimento de entrada, tentativa de entrada do WeChat, do WhatsApp dentro desse modelo. Na verdade, um arranjo que já traz automaticamente 120 milhões de usuários, que é um negócio que realmente talvez assuste esse movimento. Mas o PIX é um trabalho de um arranjo capitaneado pelo nosso regulador Banco Central, com os bancos que estão trabalhando, e que tem uma data de lançamento aí em 16 de novembro, e que realmente, no segundo semestre, vai fazer essa grande diferença nesse cenário, né? Nós temos que, talvez, lembrar que a partir de 2021, então, esse movimento toma um curso, com esses arranjos de pagamento e o PIX tomando seu curso, e eu questiono muitas vezes, quando fala essas questões de penetração, o Brasil ele é um tanto quanto diferente do cenário da China. A China, os dois grandes movimentos que tem lá, que é o WeChat, o Alipay, da Alibaba, na verdade, sempre a China teve uma baixa penetração de cartão e próprias redes, né, de captura mais reduzidas, enquanto que o mercado brasileiro ele é tido por isso, pelo que o mercado ele movimenta, é forte o movimento de cartões no cenário na questão das compras e presenciais online, né, e nas próprias lojas físicas. Então, esse cenário é um tanto quanto distinto desse mundo. Mas não tem dúvida que é um grande desafio para a inserção da própria cultura do brasileiro nesse novo mundo de migração para a questão digital. Eu acho que nós temos aí pela frente um excelente debate aí para tratar essa questão. Obrigado. Muito bom. Vamos voltar, então, pela ordem, para o Roberto, porque, particularmente nesse ano, né, nós temos uma overdose de transformações envolvendo o mercado financeiro, né? Você tem o Open Banking, você tem o cadastro positivo, você tem o LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados entrando no ar, você tem o pagamento instantâneo e essa reconfiguração que todos nós estamos tendo que fazer na nossa forma de pensar de uma economia com taxa real de juros muito baixa e quase que negativa. Como é que isso tudo afeta o seu negócio? Em uma palavra, positivamente. Afeta positivamente porque nós temos no nosso DNA muita tecnologia, e aí eu compartilho aí dessa visão do Jorge em relação às particularidades do Brasil, né, se comparado à China. Porque a tecnologia aqui, quando você fala em chegar ao consumidor final, basicamente você está falando em simplificar o acesso desses consumidores a uma pletora de produtos e serviços, basicamente hoje contidos bastante via acesso mobile, como você mesmo citou, Gouveia. Na Acordo Certo, especificamente, a gente acredita que principalmente o PIX, mas o Open Banking, gerará impactos bem positivos no que diz respeito a ampliar nossa capacidade de ofertar novas opções para os nossos consumidores. Em relação ao LGPD, especificamente, a gente também vê com olhos muito positivos, porque, ao passo que o nosso mercado de recuperação de crédito em si é um mercado que detém uma enormidade de dados. Esses dados são trafegados entre os credores, por exemplo, os bancos, varejistas, educacionais, empresas de telecomunicações,
e as empresas que fazem a cobrança. Ao passo que a LGPD, uma das questões que tem que ficar muito clara é a rastreabilidade desse dado. Nós, por essência, temos toda a rastreabilidade do dado e todo o controle disso. Então, para nós, isso é muito bom. Por quê? Ao passo que, se você tiver qualquer furo nessa rastreabilidade, a LGPD, com certeza, vai aplicar multas, etc., como é sabido aí por todos. Isso, todo esse arranjo, do ponto de vista de consumidor, eu acho que também vai ser algo paulatino. O Jorge mesmo comentou dessa tentativa aí do WhatsApp. Então, você vê o regulador já dando um pouquinho de calma lá, vamos estudar um pouquinho mais, porque as doses serão mais paulatinas no que diz respeito à abertura. E eu acredito, e aí é uma opinião pessoal minha, que, com certeza, essa dosagem paulatina de toda essa mudança no ecossistema é bom para a população brasileira. Muito bem. Amaury, qual é a visão da FEBRABAN? Vamos chamar essas 5 componentes ao mesmo tempo, que quase precipitam um Big Bang financeiro, se a gente quisesse forçar a barra, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem falar tudo aquilo que, né, naturalmente acontece dinamicamente no mercado brasileiro. Qual é a visão da FEBRABAN do processo de transformação do mercado com tantos elementos reconfigurando esse mercado? Olha, Gouveia, antes de entrar nesse processo, é interessante a gente observar a mudança do próprio perfil do consumidor e do perfil das transações. Você mencionou alguns dados da China, eu trouxe alguns dados para a gente compartilhar hoje. No Brasil também a gente observa essa mudança e essa transformação. A FEBRABAN, por exemplo, ela publica todo ano um estudo anual sobre o uso de canais digitais e físicos. E é interessante que no ano passado, 63% das transações, por exemplo, já ocorreram ou no mobile ou no internet banking, 63%. Em 2018 era 60%, Então a gente já tem aqui uma evolução importante, O mobile banking sozinho representa 44% de todas as transações realizadas no país, E é o canal hoje preferido pelo consumidor brasileiro para suas transações financeiras. A gente fez um levantamento recente também para observar um pouco a variação nesses tempos de pandemia, em que todo mundo acabou usando mais os canais digitais, até porque nas políticas de distanciamento era muito complicado ir em agências, enfim, todo mundo ficou trabalhando em home office. E nesse tempo de pandemia, os clientes, pessoas físicas, fizeram 74% das transações bancárias pelos canais digitais em abril. Então, a gente, mesmo com as diferenças grandes, às vezes não dá para a gente comparar um Brasil com China, cada um tem sua cultura, tem sua população, mas a gente tem aqui indicadores bem interessantes que mostram que hoje o ambiente digital, os canais digitais vieram para ficar e é um caminho sem volta. A gente, como setor bancário, acompanha com muita ansiedade a entrada desses big bangs, Eu acho que, como foi mencionado aqui, esse ano é um ano cheio de novidades, que pese a gente ter um desafio no meio do caminho, um pouco inesperado dessa pandemia, mas, como mencionado, tem o lançamento em novembro do Pix, que é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. A expectativa aqui é ampliar a concorrência, incluir mais consumidores, diminuir custos. Sem dúvida será uma plataforma importante. Aqui já tem adesão em massa de todas as instituições financeiras que já aderiram ou estão em processo de adesão a esse sistema de pagamentos do Banco Central. Como já mencionaram também, o setor todo, todos os bancos estão se preparando para o Open Banking, que já começa a ser implementado também em novembro no país. Esse sistema vai criar novos modelos de negócio com o uso de APIs, e aí vai permitir ao consumidor visualizar num único aplicativo suas contas, investimentos, os serviços que ele contratou, em todos os bancos, com todas as instituições. Aí surge uma gama
de novos produtos e serviços que, sem dúvida, isso vem em benefício do próprio consumidor, né? Que cada vez mais exigente, mais empoderado, que busca comodidade, segurança. Então, a gente tem visto com bons olhos. Jorge, na visão de um banco como o Banrisul, quer dizer, o que neste período é feito para manter-se, né, à frente deste processo, e como vocês imaginam que as posições dos agentes que atuam no ecossistema financeiro pode se alterar com a implantação dos meios de pagamento instantâneos, como estava sendo destacado, inclusive agora pelo Amaury? Primeiro, é importante nós colocar que o banco ele está sempre preparado. O banco hoje, na condução do presidente Cláudio Coutinho, se organizou, inclusive estruturalmente, criando áreas do banco para suportar essa questão dessa mudança que está acontecendo. Unidades voltadas à parte de gestão de dados, olhando o LGPD, a questão de Open Banking, e toda a parte de estrutura também tecnológica, nós sempre tivemos um passo à frente no sentido de nos preparar para isso. Mas é importante a gente fazer uma análise de diversos anos em cima disso. Quando se fala, e aí eu tiraria um pouco, nessa primeira discussão, o próprio pagamento instantâneo. Eu falaria, então, dessa questão do LGPD e do Open Banking, que são, na verdade, uma questão de gestão de dados. O LGPD, por sua vez, é uma lei nacional que está atingindo a todos os segmentos. Então, ele é uma abrangência maior, enquanto que o Open Banking ele tem o seu cenário voltado ao sistema financeiro nessa primeira etapa, aos meios de pagamento, nesse primeiro momento, através de APIs, como comunicado aqui, mas a base de tudo é a gestão de dados. Então, tem que organizar os dados, tem que estar muito bem preparado para que esse movimento aconteça. Apesar do LGPD já ter sido apontado para maio de 2021, nós temos que entender que esse movimento é um movimento muito agressivo para o país nesse momento, muito grande, muito pesado. Temos até uma Agência Nacional de Proteção de Dados que nem instituída completamente foi, ela está ainda em estabelecimento. E, por outro lado, eu tenho um movimento muito forte sendo feito pelo Banco Central com a velocidade que está sendo adquirida o Open Banking nesse momento, inclusive com todos os movimentos sendo feitos para esse ano ainda, está na sua primeira etapa sendo implantado. E, então, é uma questão que nós temos que analisar os movimentos, os tempos de movimentos dessa estrutura que envolve tecnologia atrás disso. Uma coisa importante quando se vê dados, nós temos que também dividir o cenário num mundo antes e pós o que está acontecendo no momento de pandemia, desse momento completamente atípico, está todo mundo trabalhando em home office. Mas o mais importante, no meu ponto de vista, quando se chega no cenário bancário, e eu vou analisar só o cenário bancário nesse sentido, é que eu trouxe para dentro desse movimento uma população para o mundo digital que não estava até preparada nesse momento, mas entrou porque fecharam as agências no primeiro momento, não tinha como acessar, e o banco virou banco digital. Então, esse cenário, e nós estamos vendo aí a própria Caixa, com todo o movimento que a Caixa tem, todo o momento que realmente alguma dificuldade tiveram para botar esse movimento todo aí, mas o fato é que o mundo começou a usar o mundo digital, os aplicativos digitais de banco, de uma forma muito mais agressiva. Esse passo ele é muito importante para o que vai acontecer. Agora vamos voltar a falar, então, da questão do pagamento instantâneo, estabelecendo esse movimento. Nós vamos estar, nesse momento, fazendo uma grande revolução no cenário de tecnologia e também de cultura do país, no momento em que eu tenho uma população que já começa a ter muito mais a propriedade do uso das aplicações digitais nos seus equipamentos de mobilidade, e atrás disso toda uma estrutura tecnológica propiciando esse movimento. O pagamento instantâneo, eu não tenho dúvida que vai ser esse movimento vai acontecer com força do nosso regulador, do Banco Central que está acontecendo, com tudo que esse movimento está acontecendo, mas o que mais preocupa, talvez, para esse processo pós-implantação disso, eu digo de novo, os arranjos de pagamento que se estabelece aí, é uma questão de segurança. Se nós brasileiros estamos muito adaptados e rápidos para aprender a tecnologia, nos adaptar à tecnologia, não é verdade que o brasileiro é próprio da segurança, não é próprio da segurança. Segurança passa para o cenário como se nada acontecesse.
E os ataques cibernéticos, nós sabemos muito bem que são agressivos, acontece cada vez mais e está atendendo a isso. Então, a preocupação desse cenário todo talvez seja não somente a entrada de uma população no meio digital, no uso de aplicativos digitais e no uso desses arranjos de pagamentos de uma tecnologia completamente diferente, mas o que vem atrás disso do ponto de vista de segurança. Então, nós estamos muito atentos a esse movimento que vai acontecer. Muito bem. Roberto. Oi. Antes de você seguir, só lembrar ao público para mandarem suas perguntas através da caixa de mensagem ali embaixo. Nós estamos recebendo aqui, só coloque seu nome e sua empresa também junto, por gentileza. Marcos. Ok. É importante que venha com o nome e a empresa, sim, porque eu recebi uma aqui que não tem o nome da pessoa nem a empresa, e é dirigida a você, Roberto. Segundo o levantamento dos birôs de crédito, existem no Brasil 65 milhões de pessoas negativadas, ou seja, com o chamado CPF sujo. Essas pessoas e tantos outros potenciais consumidores, com o advento de meios de pagamentos online, tenderão a ter maior facilidade para resolver seus problemas financeiros? Excelente pergunta, com toda certeza, porque ao passo que hoje, bom, primeiro de tudo, 65 milhões de pessoas negativadas no país, a gente pode entender que isso é um problema social, né? Então, não é à toa que o posicionamento da Acordo Certo em elevar o consumidor ao bem-estar financeiro perpassa por essas 65 milhões de pessoas que têm o CPF sujo, digamos assim. Com toda certeza, porque hoje, por exemplo, quando os birôs de crédito acabam negativando, né, o CPF, existe todo um processo pautado entre o credor e o birô de crédito para, efetuado o pagamento daquela dívida que o fez negativado, aquele CPF tem, parece que 5 dias, se eu não me engano, para que seja retirado o apontamento de negativação. Com toda certeza, com meios de pagamento, por exemplo, como o Pix, a gente vai conseguir tornar isso mais célere. Por quê? Porque, por exemplo, usando o Acordo Certo como exemplo, a gente pode, obviamente, com a chancela dos nossos parceiros, bancos, varejistas, grupos educacionais e empresas de telecom, a gente pode criar um arranjo para que nós mesmos façamos a retirada do nome da pessoa de negativação. Então, isso já vem trazendo, por exemplo, uma benesse muito grande para os consumidores. Porque o que a gente costuma falar bastante aqui na Acordo Certo é que a gente não está recuperando a dívida, a gente está recuperando o cliente. Porque esse cliente, ele volta para a roda de crédito, ele volta para a roda de consumo. Então, a importância de trazê-lo, fidelizá-lo com meios de pagamento mais céleres, mais confiáveis, e, obviamente, esse ecossistema que aí na nossa pauta é um ecossistema de valor. Por quê? Porque faz com que todos os players consigam atuar a benefício do consumidor. Isso é muito importante, Gouveia, porque hoje os meios de pagamento dentro do mercado de recuperação de crédito, por exemplo, que eu posso falar com bastante propriedade em função da Acordo Certo, basicamente, como eu falei na abertura, é boleto. Então, a pessoa não tem outra oportunidade sequer pagar via um boleto bancário. Isso gera custo para todas as pontas, ou seja, com o advento do registro de boletos, o parceiro, né, o credor, o dono da dívida, tem que fazer o registro, isso gera um custo. As pessoas acabam tendo que se deslocar. A Acordo Certo fez uma pesquisa, por exemplo, bem interessante no sentido de analisar o comportamento dos consumidores. E a grande maioria das pessoas vão até a casa lotérica pagar o boleto. Então, você vê, se as pessoas tivessem algum meio mais inteligente, seguro, né, e confiável para fazer o pagamento, com certeza isso trará benefícios bastante grandes para os consumidores finais. Amaury,
O Roberto estava falando muito dessa questão do crédito, especialmente ao crédito ao consumo, que neste momento tem um papel muito relevante no que possa ser a forma da retomada, né? Se o V, se o U, o L ou o que seja. Nós temos uma situação muito peculiar do Brasil, né? O crédito ao consumo no Brasil, o crédito das pessoas físicas ao Brasil, no Brasil, representa 28%, representava, antes da pandemia, 28% do nosso PIB. Quando economias, digamos, similares às nossas, ou a nossa, ou maiores, oscila entre 50% até 100%, em alguns casos, até mais do que isso. Você entende, como Febraban, que o caminho do crédito ao consumo possa ser um elemento importante na aceleração da retomada e, por definir o formato desta retomada, U, V ou o que seja? Olha, Gouveia, sem dúvida, né? Eu não sou economista, né? A área de economia não fica na minha diretoria, né? Mas sem dúvida o crédito tem uma importância fundamental na retomada, né? Você mencionou algo interessante, né? Nesse momento de pandemia, os bancos estão muito sensíveis, né? A renegociar dívidas com consumidores, pequenas e microempresas, né? Desde o início da pandemia, né? Logo no começo, lá em março, né? Os bancos já voluntariamente se colocaram à disposição para renegociar contratos, né, em dia, contratos existentes. E a gente fez um levantamento até o final de junho, já foram renegociados mais de 12 milhões de contratos, né? E aí num volume muito significativo, né? São mais de 80 bilhões de reais, né? Que foram postergados aí, né? Porque foram dadas carências, inicialmente de 60 dias. Todo mundo imaginou que a pandemia fosse demorar, né? No máximo 2 meses, né? Depois acabou se prolongando, então de 60 dias, alguns bancos estenderam para 120, 180 dias, então isso deu um fôlego importante para o consumidor, para as pequenas e microempresas, né, nesse momento de mais dificuldade, né, deu um fôlego, um respiro financeiro, né, foram, como eu mencionei, mais de 80 bilhões de reais, e tem um empenho aqui na concessão de crédito, ela sem dúvida ela é importante na retomada, né, tanto nesse momento de travessia como na retomada da economia. Ok. O Krug, nós comentamos lá, né, um dos fatores lá daquilo que nós brincamos do Big Bang financeiro desse ano é exatamente essa realidade de uma taxa real de juros próxima a zero, que é algo, né, eu sou seguramente o mais velho aqui do grupo, nunca tinha vivido, né, uma situação de administrar negócios, pensar em investimento, pensar em mobilização ou desmobilização num cenário de taxa real de juros próxima a zero. Como vocês veem esta realidade e como isso já está impactando as decisões de natureza da pessoa jurídica, menos do que a pessoa física, as decisões de natureza jurídica, apesar de que tudo está contaminado pela pandemia? O que ocorre, o que ocorreu, na verdade, tão logo a pandemia se instalou, esse movimento aconteceu, o Banrisul sempre esteve muito preocupado nesse processo de dar todo o atendimento, o auxílio ao seu cliente, e a sociedade como um todo aqui do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, fizemos todo um movimento, inclusive usando todos os aplicativos, um processo de reparcelamento de própria dívida do pessoal. Agora, a questão do juro próximo a zero realmente é uma mudança completamente. Esse é o modelo do modelo econômico do país, do modelo que está adotando o país, de botar um dólar alto e um juro lá embaixo, é um movimento que está sendo adotado, e essa oscilação que vimos ontem, a Bolsa estourando 90 pontos, hoje já dando, ela oscila de uma maneira que talvez, eu não sei se tem algum analista consiga analisar e fazer uma projeção tão rápida em cima do que realmente está acontecendo, mas o que eu posso dizer aqui para vocês é que sempre o banco esteve muito preocupado nessa questão
de que o seu cliente esteja sempre bem assistido, seja pessoa física ou jurídica, e todos os movimentos estão fazendo. E eu estou agora falando que nem o Mauri, eu não sou economista, a minha área é a área de tecnologia, eu digo que a tecnologia do banco está sempre preparada para atender todos os processos que são demandados pelas áreas, tanto as áreas financeiras como as áreas de produto do banco, por determinação da diretoria, para prover soluções no sentido de aplacar o problema da sociedade demandante desse período de pandemia. A pergunta que eu faria para o Roberto é o seguinte: Roberto, vamos imaginar figurativamente que nós já tivéssemos o Pix instalado no Brasil há mais tempo e que entrássemos neste momento que nós estamos vivendo com uma plataforma de pagamentos instantânea operacional, sendo usada naturalmente e com intimidade pelos consumidores. O que seria diferente do que nós estamos vivenciando agora? Bom, Gouveia, eu acredito que certamente a gente teria menos impacto no dia a dia das companhias. Ao passo que hoje, durante a pandemia, né, a gente percebeu o seguinte: por exemplo, as lojas físicas, todas fechadas, né? Se você pegar as grandes varejistas do país, os consumidores têm por hábito frequentar as lojas. Consequentemente, frequentar as lojas gera mais consumo e gera também um pagamento. Com as lojas fechadas, o que aconteceu? Uma mudança de rumo completa que fez com que as empresas parassem e tivessem que tomar uma decisão também urgente. Como o Krug comentou, aliás, bem comentado, tudo em relação à pandemia acelerou o processo de digitalização. Foi meio que a fórceps, né? A digitalização, quem estava flertando com a digitalização, tentando entender como fazer, acabaram não tendo saída, senão se digitalizar. Então, se nós tivéssemos, e aí, na minha opinião, e é difícil fazer o exercício do se, né? E se nós tivéssemos, mas eu tenho certeza que seria muito mais palatável, digamos assim, para as companhias lidarem com essa situação. Por quê? Porque se a gente tivesse já um Pix em produção, as empresas já estariam aptas, boa parte das transações serem feitas de maneira digital, sem necessariamente ter uma parcela tão significativa de interação física, como esse exemplo que eu dei das lojas, né? Que as pessoas vão até a loja pagar o carnê, pagar o cartão, tem esse hábito. Se nós tivéssemos uma plataforma como o Pix instalada, certamente a gente teria já uma parcela dessas pessoas. Óbvio, eu sempre falo muito que as coisas não são excludentes, são concomitantes. Ainda vai ter, sim, uma parcela da população que vai até a loja, que quer ir até a loja, que, inclusive, é um passeio familiar. Isso não vai mudar, mas uma parcela, e aí, ao meu ver, significativa, já teria adotado meios de pagamento digitais há bastante tempo. No mínimo, né, a distribuição do auxílio emergencial talvez fosse mais rápida, né, e mais prática, né, num processo como esse. Tá certo? Gouveia, posso fazer um comentário, Gouveia, só em relação a isso? Só fazer um comentáriozinho. Só. Eu acho que o Roberto foi muito feliz nessa colocação dele, mas lembrando que esse movimento ele é um movimento que tem uma curva de crescimento a partir da sua instalação no final do ano de novembro, aliás. Mas uma coisa que é importante nós colocar é o seguinte: nós vamos ter um instrumento chamado de pagamento que é através de QR Code. E esse movimento é que vai fazer uma grande mudança, porque eu vou começar a usar o QR Code para fazer esse processo de transação. Seja esse movimento do vendedor, como seja o movimento do próprio cliente. E essa estrutura ela vai ser muito mais dinâmica no seu processo de pagamento. E aí talvez seja o primeiro momento que vai levantar a bandeira das redes de adquirência, dos cartões como um todo,
porque essa mudança vai acontecer na sociedade naturalmente, e essa curva começa a partir de novembro. Só pegando esse gancho do Roberto. Ô, Gouveia, desculpa, também quero pegar um outro gancho, já aproveitando aqui, tanto do Jorge... Eu os estimulei a complementar as respostas, o espírito é esse mesmo. A culpa foi sua, tá? Mas acho que é bom a gente pontuar. Tem uma reflexão, né, que a gente tem no Brasil um dos sistemas financeiros mais modernos, seguros e respeitados do mundo, né? Acho que esse é um ponto importante para destacar. Toda iniciativa, toda inovação, né, sempre bem-vinda. Claro que há sempre um espaço para a gente inovar, né, e explorar novos produtos, novos serviços. Mas a gente tem um sistema financeiro no Brasil muito sólido, muito eficiente, né? Eu já tive, né, a oportunidade de morar em outros países, né? E os americanos, por exemplo, você faz uma transferência, né? Pelo menos o banco que eu tinha conta tinha que imprimir um formulário, assinar o formulário, escanear, isso há 4 anos atrás, né? E as nossas operações, né, elas são já muito sofisticadas, né? E foi interessante né, quando a gente viveu nesse momento difícil de pandemia, porque a gente tem no Brasil mais de 500 mil bancários, por exemplo, né? 240 mil bancários estavam em home office, né? Agora, todo esse investimento em tecnologia, tudo que foi feito ao longo desses anos, todo mundo em casa conseguiu fazer todas as operações bancárias, né? Todos os serviços essenciais, as contratações, quer dizer, né? Teve essa comodidade, tudo até esqueceu que, né, tem muito trabalho e investimento por trás disso, né? Então a gente tem um sistema financeiro bastante sofisticado, né, que funcionou bem durante a pandemia, né, e seguramente está preparado para momentos difíceis, né, crises e também para esse momento de retomada. Amaury, deixa eu aproveitar esse teu comentário extremamente oportuno, e você tem razão. Eu acho que é reconhecido globalmente o avanço do sistema financeiro brasileiro, a modernidade, a tecnologia embarcado, e você destacava no início que, em média, 20 bilhões de reais ao ano sendo investidos. Por que tudo isso não consegue baratear o crédito ao consumo? Olha, o crédito ao consumo, tá? Mais uma vez, né? Eu não sou economista, né? Mas, mas o spread bancário, né, Gouveia, tem uma série de componentes. O Brasil é um país que tem as suas particularidades, né? A gente brinca porque um produto, né? Um iPhone, por exemplo, é mais caro no Brasil, né? Tem uma série de componentes lá, né, que deixam ele mais caro, né? A gente tem, por exemplo, no spread bancário, 37% do spread bancário é a inadimplência do país, né? Ou seja, é um grau de endividamento dos consumidores, é dificuldade para retomar crédito no país, né? Tem a parte burocrática, depois tem o custo de observância, enfim, tem uma série de componentes, né, que encarecem todo tipo de crédito no país, né? Claro que tem sido feito um esforço por todos para diminuir né, esses créditos, taxas de juros, mas a gente não pode ignorar que há grandes desafios a serem superados, né? Isso repercute, infelizmente, né, na taxa de crédito que é o consumidor que acaba pagando, né? Mas são vários desafios que estão embutidos nesse custo que é bastante alto. Perfeito. Roberto, voltando ao tema, então, inadimplência, porque é um tema muito vivo, nós vínhamos numa tendência de redução da inadimplência, especialmente falando na inadimplência pessoa física, tá? Especialmente se considerarmos a realidade de, 10, 8, 5 anos atrás, ok? Na tua visão, provavelmente nós vamos sair da pandemia com um crescimento na inadimplência. Em que período você acredita possamos voltar a um nível de inadimplência anterior à da pandemia, que mostrava uma tendência já de estabilidade, já não caía mais. Ela já estava num patamar estável, até com uma leve tendência de subida, né? Você acha que nós voltamos nesse patamar, digamos, de 2019? Em que período de tempo, se é que é possível estimar isso? Bom, Gouveia, o que a gente observa aqui, pelo menos na Acordo Certo, o que a gente tem observado é que a procura para pagamento de dívidas
durante a pandemia, triplicou. E aí é uma coisa bastante interessante, e você tem razão, que a inadimplência tem aumentado, sim, mas a gente tem algumas derivadas do porquê desse incremento do pagamento de dívida. Uma delas é o advento do auxílio emergencial, na qual o governo mencionou para a população a regularização do CPF. Ao passo que a regularização do CPF fez com que muitas pessoas viessem atrás de pagamento de dívidas, principalmente dívidas antigas, que os fizeram negativados. A gente percebeu isso de um crescimento bastante expressivo. O que a gente tem percebido também é que o home office, que se tornou uma realidade também dos grandes call centers, escritórios de cobrança, que fazem comumente o quê? Ligações para os clientes. Ligam através do telefone para os clientes para cobrar dívida. Ao passo que a eficiência deles em função dessa transição de escritório para home office caiu um pouco, ou seja, deixaram de ligar com tanta insistência, digamos assim, para o cliente. Ao passo que ferramentas de mídia social, por exemplo, e-mail, SMS, que é muito utilizada pela Acordo Certo, conseguem abarcar muitas pessoas para o pagamento de dívidas. Então, esses dois pontos incrementaram bastante, tanto que nós, no mês de junho, fizemos mais de 320 mil acordos, né? Negociação de dívida, 320 mil acordos. Nós somos uma empresa de pouco mais de 40 pessoas, ou seja, nossa infusão de tecnologia, de machine learning, modelos preditivos para arregimentar essa massa de gente para pagamento de dívida. Um outro ponto que eu acho que é importante frisar como o Amaury mesmo comentou, os próprios credores, né, os donos das dívidas, começaram a abrir algumas exceções. Então, deram mais prazo para as pessoas pagarem, ou seja, deram carência para as pessoas pagarem suas dívidas, deram maior parcelamento, e aí entra também um gancho de novo a pagamentos digitais. Uma pesquisa nossa mostrou que os consumidores, o primeiro item da pesquisa era os consumidores querem mais desconto à vista no pagamento das dívidas. O segundo ponto era mais parcelamento. Então, a gente fez uma parceria com uma grande empresa que facilita esse tipo de arranjo de pagamento, ou seja, dar mais parcelas para o consumidor final. Esse é o cenário hoje, e por incrível que pareça, na pandemia a gente viu os números triplicarem em relação ao pagamento. Obviamente, o exercício, de novo, de entender como a gente vai sair da pandemia é muito difícil, porque enquanto o auxílio emergencial, por exemplo, estiver injetando dinheiro na economia, talvez a gente tenha um mantenimento dessa taxa de inadimplência. Por quê? Porque a rebote também a gente tem as questões relacionadas a contrato de trabalho, diminuição da jornada e etc. Tudo isso impacta na renda do cidadão. E o cidadão com renda diminuída, com certeza, faz escolhas do que, de fato, pagar ou consumir. Então, esse é um cenário que eu vejo e não consigo, seria leviano da minha parte falar qualquer coisa em relação a quando voltaríamos a taxas de 2019. Eu acho que a gente tem esse cenário. Mas acho que o ponto que você levantou é muito interessante, Roberto. De fato, nesses bolsões de pobreza que nós temos no Brasil, a injeção do auxílio emergencial mudou o padrão de consumo, mudou o acesso a bens e tem gente que está equacionando a vida financeira dele com esse recurso. Porque a gente fala nos 600,
mas numa família pode ser 1.800.000, 2.400.000. Tá certo? E uma questão importante que você falou sobre o valor do auxílio é que a gente observou esse incremento no pagamento de dívidas, principalmente num ticket médio entre 50 e 300 reais, ou seja, valores baixos, digamos assim, que corroboram o valor total do auxílio emergencial. Ao passo que, pensando aqui cá com os meus botões, talvez muitas famílias olharam isso e falaram, bom, vale a pena pagar a dívida que eu tenho de 150 reais porque eu vou receber 600. Então, só uma reflexão. Bem colocado. Bom, eu queria perguntar ao Krug algo assim um pouco mais técnico, Krug, explorar esse teu lado tecnológico. Na própria China, o pagamento com o uso do QR, okay, tem sido complementado com o uso mais intenso também da biometria facial, seja para o pagamento em si, seja para a certificação do pagamento. Como é que você vê, na realidade brasileira, a combinação dessas tecnologias criando uma nova realidade nos sistemas de pagamento? Não, eu acho, o governo é fundamental para esse passo que nós estamos dando, tá? E só pegando um gancho ali do Roberto, só para entrar no meu assunto, esse processo da desorganização do processo da economia, essa mudança que aconteceu, nós temos que ter cuidado porque nós, a princípio, não sabemos quando é que termina isso. Quando é que termina a pandemia, quando é que termina o próprio auxílio, e quando esse movimento do país de retomada de um crescimento que deve acontecer é complicado. E com isso, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo essa inserção desse movimento tecnológico, mudando a cultura de um povo brasileiro, o processo de pagamento como um todo. Volto à questão, e quando tu traz a questão da biometria e do QR Code, tudo que envolve essa questão, tem um componente atrás disso, que é a questão da segurança. E esse é o processo mais fundamental, e voltamos aí à questão do auxílio emergencial, o que aconteceu de fraude desse negócio todo, aí vocês viram o que aconteceu, e talvez aí seja a própria índole da cultura do brasileiro, que lamentavelmente não enxerga certas coisas, mas a fraude ela acontece, e, para tanto, nós temos que garantir que esse movimento de pagamento instantâneo tenha, no seu contexto de tecnologia, um agregado de fatores de segurança muito forte. Então, isso aconteceu na China, no processo de biometria, principalmente, porque a biometria consegue fazer mapeamento facial, e todos os cenários para garantir que aquela pessoa que está fazendo o processo é a pessoa que está sendo utilizando o serviço. E eu acredito que esse modelo que está sendo adotado pelo Banco Central Monetário, inclusive tem um grupo chamado GTSEG, que a FEBRABAN faz parte disso, o Maurício também está trabalhando fortemente nessa questão do GTSEG, GT de segurança, que está desenhando todos os componentes de segurança, inclusive as componentes do QR Code para o pagamento instantâneo. Eu tenho absoluta certeza que o movimento desse arranjo de pagamento do PIX vai ter seu grau de segurança muito bem estabelecido. O problema é aquilo que não está, e essas grandes empresas que chegam no país, eu vou falar de novo, tem movimentos muito fortes de Facebook, tem movimento, por exemplo, o próprio Instagram já instalou que a partir de amanhã, dia 9/7, vão permitir que marcas e influenciadores possam vender seus produtos, né? E hoje nós estamos falando de uma plataforma que tem 1 bilhão de usuários no mundo, né? E nós estamos fazendo esse movimento aqui no Brasil. Então, o agregado de segurança que está atrás desse contexto, se fala, então, de QR Code, fala de biometria, eu estou simplesmente trabalhando orientado à questão de segurança. Muito bem. É isso. Eu vou fazer uma pergunta a Mauri agora, e em seguida nós vamos trazer o resultado da enquete, e eu vou querer ouvi-los também sobre o resultado da enquete. Mas, Mauri, o cadastro positivo foi implantado desde o começo do ano, né, quando ele estava decolando
veio a turbulência da pandemia, criou-se uma expectativa muito grande que o cadastro positivo contribuiria para uma redução do custo do crédito, especialmente para aqueles que tenham um cadastro positivo que contribua para permitir essa redução. Qual a visão da Febraban neste momento em relação à implantação, o que ela atrasou, o que ela pode acelerar e como fica o mercado reconfigurado com o cadastro positivo? Bom, o cadastro positivo traz um grande benefício, né? E esse benefício já foi medido em economias desenvolvidas e trouxe um benefício importante para o consumidor, porque quando não tem uma comparabilidade de risco entre os clientes, né, você tem uma taxa que é flat para todos, né? E o cadastro positivo traz essa oportunidade de diferenciar risco, né? E o risco, né, ele acaba, né, sendo inserido no crédito, né? Então, quando você não consegue distinguir o bom pagador do mal pagador, ou aquele que é um bom pagador e o outro que é um excelente pagador, você acaba tendo uma taxa equivalente para todos. Nesse momento de retomada da economia, ele assume um contorno ainda mais importante, porque ele acaba incluindo no mercado, e principalmente no mercado de crédito, muitos consumidores que às vezes não tinham relação bancária, e como o cadastro positivo ele inclui informações de telefonia, de água, luz, né, compras de varejo, uma série de outras informações que vão além do sistema financeiro, do sistema bancário, essas informações são úteis para identificar o risco de um trabalhador informal, por exemplo, do microempreendedor. Então, traz contornos mais importantes nesse momento de retomada. Agora, é claro que um cadastro positivo, para ele estar plenamente em funcionamento, demora um tempo, né? Essas informações são geradas, é importante que tenha um conjunto importante, né? E um tempo significativo para que essa massa possa representar uma análise fidedigna da saúde financeira, né? E do próprio potencial de pagamento daquele cliente. Mas eu entendo que a importância agora aumentou, né? Já era bastante importante e agora mais ainda. Perfeito. Bom, vamos dar o resultado da nossa enquete, e eu gostaria depois ouvi-los, o quanto o resultado está em linha com aquilo que vocês imaginavam e o quanto possa surpreender. A pergunta era: você tem confiança de que seus dados estão seguros ao realizar transações financeiras online? 73% diz que sim. Procuro sempre sites ou aplicativos que mantenham certificados de segurança. 27% diz que não. Mesmo assim, realizo algumas operações somente em sites e aplicativos que conheço a procedência. E ninguém respondeu: eu não realizo pagamento de operação financeira pela internet. Começando pelo Krug, te surpreende em algum aspecto esses 2 percentuais, talvez os 3 percentuais, Krug? Não me surpreendo. Eu estou até achando interessante, porque o que acontece é o seguinte: cada vez mais nós estamos preparando esse cenário, e aí eu falo dos meios de pagamento e dos bancos e toda a estrutura que tem envolvido no mundo do digital, voltado a um nível de segurança para que o cliente tenha esse processo tecnológico suportando a segurança. O que acontece quando comparo a isso, na contrapartida dessa questão, é que este cliente, esse usuário, ele também está começando a preocupar com a sua própria segurança, sabendo que esse negócio existe fraude, e se eu fizer uma coisa errada, eu vou ter uma consequência com isso. Então, de um lado, eu abarco um movimento, muita tecnologia voltada à segurança, do outro, esse cidadão, ele começa a entender que isso é importante para ele. Então, eu acho que essa pesquisa aí é interessante e eu acho que fecha, assim, os seus dados. Ok. Amaury, na tua visão, te surpreende em alguma coisa essa resposta? Não surpreende, né? É até interessante porque há um grau de confiança bastante significativo aqui no setor, né? E de fato, governo, né? Hoje o setor bancário
ele investe 2,5 bilhões de reais em prevenção a fraudes, né? São valores bastante significativos, né? Enfim, esse é um ponto muito importante de atenção dos bancos, né? Até porque, né, a segurança, a confiabilidade, a robustez do sistema, né, é um ativo dos mais importantes para os bancos, né? Agora, o que é interessante é que, às vezes, as fraudes ocorrem, né, e aí não é um vazamento de dados ou questões sistêmicas. Hoje, grande parte das fraudes que tem acontecido no país, elas são em razão do que a gente chama de engenharia social, né? O que é isso, né? De alguma forma, criminosos conseguem obter do consumidor, ou se passam por um funcionário do banco, ou conseguem, de alguma forma, obter a senha do cartão de crédito. Tem, por exemplo, um golpe que que tem se tornado, infelizmente, bastante comum e que aumentou bastante, agora durante a pandemia, aumentou 64% nessa época de pandemia, que todo mundo acaba usando mais os serviços digitais, que é o já famoso golpe do falso motoboy, né? O que acontece? Alguém liga para o consumidor, diz, olha, seu cartão foi clonado, se passa por um atendente, cria toda uma sistemática, né, de conseguir, de uma forma criminosa, a senha do cartão. Daí ele fala, bom, agora eu preciso buscar o cartão, né, o seu cartão na sua casa, então eu vou mandar um motoboy buscar esse cartão, mas por favor, né, corte o cartão ao meio, mas preserve o chip, porque a gente vai fazer aqui uma investigação para saber de onde que surgiu essa fraude. Daí o consumidor é levado, né, enganado, ele entrega o chip intacto, e o atendente criminoso já conseguiu a senha e se faz uma série de saques, por exemplo, na conta corrente do consumidor, né? Então, esses esquemas de engenharia social têm causado muita dor de cabeça para o setor e principalmente para o consumidor, né, que é enganado. Roberto, alguma coisa te surpreendeu? Mas deixa eu aproveitar, baseado nisso que o Amaury terminou de comentar, existe um aumento da incidência de fraudes ou tentativa de fraudes nesse período? O pessoal fica com mais tempo para pensar subterfúgios de como burlar tudo que é montado de sistema de prevenção? Sem dúvida nenhuma, Gouveia. Muito bem colocado, aliás, pelo Amaury, essa questão da engenharia social, que realmente a dinâmica dos fraudadores é uma coisa assustadora. A gente, na Acordo Certo, a gente trabalha diuturnamente em segurança da informação, como o próprio Jorge pontuou aí várias vezes, a importância, quanto mais dados você transita, quanto mais digital você e quanto mais exposto o seu processo, o seu serviço, o seu produto esteja digitalmente, mais o trabalho em segurança da informação tem que ser feito e feito com maestria, com seriedade. É o que a gente faz aqui na Acordo Certo diuturnamente. Justo para evitar essas fraudes e etc. Johnny, podemos invadir um pouquinho aqui o horário? Que claro. O papo tá bom. Mais 5 minutos suficiente, Marcos? Ok, mas eu estou vendo que o Furlan chegou por aqui e não sei se ele tem alguma colocação a fazer, mas eu queria agradecer a presença dele na nossa live aqui. O Furlan faz questão sempre, mesmo em deslocamento ou fora, de entrar aqui, se não puder participar, pelo menos para ouvir e aprender, né, Furlan? É isso mesmo. Eu estava ouvindo com muita atenção aí, e de cara eu já reconheci um sotaque gaúcho, logo, e provavelmente de Porto Alegre. Com certeza, de Porto Alegre, Furlan. Tá vendo? Um dos meus hobbies é reconhecer sotaque. Mas eu gostei muito, estou aqui em deslocamento e gostei muito de ouvir vocês e me surpreendeu muito essa pesquisa, viu? De todo mundo que está ouvindo, ninguém disse que até agora não usou. Então, se eu participasse da pesquisa, eu seria um voto que não fez pagamento pela internet até agora. Né? Eu teria sido aquele 01 que ia aparecer aí. Mas essa história da criatividade da fraude
eu acho que até, Johnny, nós deveríamos divulgar no LEAD isso, porque essa história de cortar o cartão, uma pessoa normal se sente segura, mas, na verdade, ele não danificou o essencial, que é o chip, não é isso? Então, olha, eu gostei muito de participar, agradeço a vocês todos, em especial ao Marcos, que é um craque, eu sempre não me canso de admirar. E vou continuar na escuta aqui até o final. Obrigado, Furlan, pela companhia, privilegiada companhia. Krug, deixa eu aproveitar o tema que nós estamos discutindo aqui, porque você voltou no assunto do Pix, a importância do Pix, o papel do Pix, mas ele tem uma componente prevista, que é o Pix com pagamento parcelado, né? O pagamento parcelado dentro do ambiente do Pix, que aparentemente não entra imediatamente, mas virá adiante. Você entende que isto possa criar um estímulo para o varejo utilizar o Pix com pagamento parcelado, substituindo aquela jabuticaba brasileira, que é o à vista, em 3, 4, 5, 10 pagamentos? Não tenho dúvida. Eu vou ver aqui. Isso vai. Aliás, ele está previsto para lá para frente, não, sendo trazido para agora já. A questão do pagamento parcelado já está vindo já nessa primeira etapa, já estão se discutindo fortemente isso. O que assusta, na verdade, todo esse movimento desse lançamento de forma, a gente até chama de Big Bang, dessa forma integrada do dia 16 de novembro, uma série de coisas que realmente vai ser bastante complexo. Mas esse componente do pagamento parcelado e o componente de toda essa estrutura, ele vai levar a um ajuste natural dos meios de pagamento como um todo, esse nosso meio, seja da questão dos cartões, seja a questão das redes de adquirência, elas vão ter que se redesenhar, porque o movimento ele vai ser bastante agressivo quando a população e o cliente conseguir, e a pessoa como um todo, conseguir entender que esse negócio é muito fácil de usar, é muito, muito simples de usar. E esse movimento vai ser de forma abrangente. Só pegando um pequeno gancho do que o Amaury falou, é muito bem dito da questão da engenharia social, e também daquilo que é investido em termos de segurança na estrutura de tecnologia para garantir a não fraude, realmente bloquear a fraude. O que surge agora é o que nós chamamos de engenharia social reversa. É levar ao cliente aquilo que ele recebe do fraudador para fazer o acesso e esse negócio do motoboy, de eu trazer o cliente para o meu lado e dizer assim, a engenharia social que eu estou fazendo contigo agora é a minha. Não faça isso, não faça... Então, é um outro tipo de engenharia social, porque as estruturas de tecnologia já estão montadas para suportar isso. Só que ele vai cair por conta de um desconhecimento, por uma questão de não adaptação ao modelo. E acreditar que aquele modelo lá do fraudador é mais simples. Então, tem que fazer um processo reverso, porque a tecnologia já tá proposta. Mas, de novo, falando só para concluir o assunto, o Pix vai fazer a grande mudança do cenário nacional em relação aos meios de pagamento como um todo. Bom, nós estamos quase esgotando o nosso tempo, mas eu gosto de fazer uma última pergunta a cada um. Eu acho que nós estamos vivendo, né, um processo que não podemos ignorar, traz reflexões pessoais muito intensas, aprendizados mais intensos ainda e um repensar de diversos aspectos, de natureza pessoal, profissional, empresarial. Eu queria fechar essa última rodada, obviamente agradecendo muito a cada um de vocês, mas perguntando especificamente ao Roberto, ao Amaury e ao Krug, o que é que esse processo todo deixou para você como uma experiência pessoal que você deve carregar para o resto da vida? Vamos começar com você, Roberto? Pode ser. Bom, primeiro, obrigado também, Gouveia, pela essa discussão. E, assim, é uma lisonja para mim também estar numa discussão aqui que tem o ministro Furlan. É um lisonjeio para mim.
Mas vamos lá, o que eu acho que essa situação toda trouxe, principalmente do lado pessoal, eu acho que é dar valia ao que realmente tem valia, né? A gente acabou dentro de casa, ao lado de esposas, maridos, filhos, e entendendo que a gente precisa, de fato, estreitar esses laços. Eu li uma pesquisa recentemente que falava que a gente é próximo, mas não é íntimo, no caso de casais, de filhos. Por quê? Porque a gente passa mais tempo dentro do escritório, a gente não passa tanto tempo com nossas esposas ou maridos e filhos e etc. Então, eu acho que é algo que agora é inarredável do nosso dia a dia, esse vínculo com as pessoas e entender o quão importante somos uns aos outros, né? Eu acho que isso ficou muito latente, principalmente para mim, pessoalmente falando. Muito bem lembrado esse aspecto, sem dúvida, Roberto. Amaury, e do teu lado? Olha, já aproveitando, quero agradecer o convite, né? Foi um ótimo bate-papo, né, hoje à noite, né? Espero que tenhamos mais, né? Muito bacana participar, né, do diálogo de hoje. Eu acho que é difícil pensar, né, quais são os aprendizados, né, dessa fase tão difícil, mas acho que um sentimento que acho que todos sentiram muito, né, em que pese a gente viver num país com desafios difíceis como é o Brasil, com uma desigualdade muito significativa ainda, a crise nos colocou todos em pé de igualdade, né? Todo mundo sem sair de casa, todo mundo com as limitações, né? E aí, né? Tudo bem que um pode ter plano de saúde ou não, né? Ou SUS, mas deixou todo mundo humano, né? Né? Todos fomos colocados na mesma prateleira, né? E é o que somos, né? Todos humanos. Acho que isso trouxe também um sentimento de igualdade e também, ao mesmo tempo, de solidariedade, né? Solidariedade que atinge todas as esferas da nossa vida, né? Desde solidariedade com o próximo. Eu acho que nunca os brasileiros tanto ajudaram outros, né? O mercado com doações, né? Acho que o Brasil, né? Só o setor bancário, por exemplo, a gente teve doações de mais de 1,7 bilhões de reais, né? Então todos se mobilizaram nessas frentes sociais, todos se doaram também, né, nos seus prédios, ruas, bairros. Essa solidariedade também chegou nas pequenas empresas, nos pequenos negócios, né? Eu vejo aqui em São Paulo, no bairro onde eu moro, todo mundo agora quer ir naquela padaria, né, da esquina, no restaurante pequeno, né, no pequeno negócio, para estimular, para que as pessoas enfrentem essa fase e continuem, né? Nós somos o ambiente em que nós vivemos, né? Acho que nos trouxe esse lado mais humano, mais igualitário, né? Seguramente, acho que eu espero que esse sentimento fique com todos nós, daí a gente tenha um bom aprendizado, né, para os próximos anos que virão, e a gente vai retomar e vai superar essa dificuldade, mas a gente ter esses bons ensinamentos da crise. Obrigado pela atenção de todos. Viu? Faz favor, obrigado a você por estar conosco. E agora é com você, Krug. O que o Krug leva da experiência toda deste momento para a vida? Aliás, eu queria então agradecer ao Roberto, ao Amaury, a ti, Gouveia, ao Johnny, ao próprio ministro Furlan, que identificou meu sotaque de porto-alegrense. Isso eu não sei como é que ele conseguiu identificar isso, mas enfim, eu creio que o ensinamento disso tudo é a grande ruptura, e é uma ruptura que nós estamos, como sociedade, tendo o seu sentido. Eu acho que o Amaury falou muito bem, a questão da solidariedade, daquilo que nós, como sociedade, aprendemos a fazer, esse processo de situação. Acho que isso aí é um ensinamento, um aprendizado que nós vamos levar como um modelo de que a coisa, nós podemos estar assim, unidos e auxiliando uns aos outros, empresas, pessoas, comunidades, fazendo esse processo de forma integrada. E a outra questão que eu digo que é uma ruptura e que não volta mais é a forma como nós estamos conduzindo o nosso dia a dia. Pegando nós do banco, dias conduzindo um banco de forma remota, com home office, isso é geral às grandes empresas como um todo, e se falasse isso 6 meses atrás,
esse negócio jamais dizer, pô, tu é louco, não consegue fazer esse negócio, e nós estamos fazendo isso. E eu digo que isso não volta mais. Esse movimento que está acontecendo é um processo de aprendizado de uma forma não muito natural, porque foi por conta da pandemia, mas isso vai levar um processo de ruptura da forma de trabalho. O trabalho muda a partir de então. Então, eu acho que isso, sim, é um componente que nos leva para uma profunda reflexão do que nos espera um futuro muito em breve. Muito obrigado. Deixa eu só dar uma fechadinha, já devolvo para você, Johnny. Tá? Vamos lá. Roberto, Amaury, Jorge, ministro Furlan. Eu acho que nós discutimos coisas envolvendo tecnologia, pagamento instantâneo, Open Banking, LGPD, tantas coisas, ok? Mas eu acho que nesses minutos finais, eu acho que o testemunho de vocês três destacando alguns outros elementos que transcendem a transformação financeira, de mercado, de tecnologia, tudo isso envolvendo os aspectos humanos que permeiam as transformações maiores que estarão acontecendo no mercado. É um privilégio, obviamente, poder moderar um papo como este e da forma como aconteceu. E eu agradeço muito os insights de vocês, a abertura de vocês e a disposição por trazer tudo o que aprenderam, conhecem e compartilhar tudo isso. Johnny, a bola é sua. Obrigado, Marcos. Eu vou aproveitar esse embalo aí do que levamos aí dessa pandemia e o que eu vou levar é a solidariedade de grandes empresários, líderes, cabeças pensantes em ceder seu tempo para o diálogo aqui e para compartilhar conhecimento. A gente vê o valor do conhecimento, quanto isso nos engrandece. Então, agradecer demais Roberto, Krug e Amaury por cederem o tempo e estarem aqui com a gente, compartilhando as suas experiências, e também ao Marcos Gouveia, que brilhantemente conduziu, como sempre, essa conversa, e o Furlan, que fez uma aparição rápida, mas estava aqui aprendendo como eu. E último agradecimento a vocês que nos acompanharam até agora, e lembrar que na sexta-feira agora temos o Lead Live com o ministro Paulo Guedes, moderado pelo William Vac. Vai ser uma live também engrandecedora, tenho certeza, ao meio-dia. Então, mais uma vez, obrigado a vocês que estiveram aqui conosco e um bom resto de semana a todos vocês. Um abraço. Obrigado.